Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que, embora não esteja mais tão evidente aí na mídia, é um assunto recente, né, que são as queimadas que aconteceram na floresta amazônica. Nesse último mês, foi um assunto que viralizou muito na internet, houve muita discussão por trás disso, né, do impacto que essas queimadas geraram não só no Brasil, como no mundo. E aí a gente começa esse vídeo, essa videoaula, mostrando aí um processo de desmatamento que é muito comum lá na Amazônia, que são os correntões, né? Que é uma prática em que dois caminhões eles são ligados por uma corrente e à medida que eles vão arrastando essa corrente, ela vai desmatando uma quantidade significativa aí de vegetação, tá? Desmatando aí extensas áreas. E aí, o que está indo embora junto com essas árvores, né? Com esse processo de desmatamento, o que está se perdendo com essa vegetação? A biodiversidade, né? Essa diversidade da vida, que o Brasil, inclusive, possui a maior do mundo. Então, essa biodiversidade, à medida que existe o desmatamento dessa vegetação, essa biodiversidade, ela também está indo embora, parte dela está sendo eliminada junto com essa vegetação. E o controle da umidade. A Amazônia, a floresta amazônica, ela é responsável ela exerce um controle da umidade significativo em outras regiões também, tá? Então, essa umidade, esse controle da umidade é um fator que acaba se perdendo aí junto com essa vegetação, tá? Então, aqui a gente consegue perceber pela densidade da vegetação, né, a riqueza de vida que existe e essas massas aí de ar que nada mais são do que umidade, tá? Grandes massas de umidade que vão ser conduzidas para regiões próximas, não só na Amazônia. E aí, além do desmatamento, a gente tem uma outra forma de eliminar a vegetação, né, que foi um dos vídeos que viralizou muito na internet nos últimos tempos, né, nas últimas semanas, que são essas queimadas que aconteceram de forma intensa em diversas regiões aí da Amazônia, né, da floresta amazônica. E aí, pessoal, o que está indo embora junto com essas árvores, né, nessa prática das queimadas? A gente também está perdendo biodiversidade e a gente também está interferindo no controle da umidade, tá? Então, as práticas de queimada, elas acabam interferindo nesses dois fatores que também são influenciados no processo de desmatamento. Então é importante a gente lembrar que queimar também é uma forma de desmatar, né? A gente está eliminando vegetação, a gente está eliminando um componente muito importante da natureza e para a qualidade dos seres vivos. E as queimadas, pessoal, embora elas sejam uma prática até muito comum em algumas regiões, e existem algumas leis, né, no Código Florestal que permitem algumas práticas de queimada, porém é preciso procurar um órgão público, esse órgão vai orientar quando e como devem ser feitas essas práticas. Mas o que a gente observou nesse último mês foram essas queimadas de forma muito intensa, e elas precisam de uma atenção especial porque, da forma como ocorreu, houve uma vasta destruição da vegetação primária. O que é essa vegetação primária? É aquela vegetação em que não houve ação do homem, em que o homem não interferiu, né, nessa vegetação. E essa vegetação primária, ela detém aí grande biodiversidade, árvores centenárias, então é uma vegetação extremamente importante, tá, para a região como um todo. E o que foi observado é que uma vasta área, né, uma vasta vegetação primária foi perdida com essa atividade intensa de queimadas. Mas de quem que é a culpa, né, por essas queimadas? Para que a gente entenda quem realmente é o culpado por tudo isso, a gente precisa investigar a origem, né? Será que foi um processo que aconteceu naturalmente ou será que a origem é criminosa? Se a gente for pensar num bioma como o Cerrado,
que tem uma vegetação, né, mais rasteira, que tem um período de seca que é muito característico, a gente sabe que é comum a ocorrência do fogo nesse bioma, né? Então ele acontece de fato, as queimadas acontecem de fato de forma natural. Mas se a gente for pensar na floresta amazônica, pessoal, pensar na riqueza de recurso hídrico que tem, né, na densidade dessa vegetação, é praticamente impossível que essas queimadas tenham acontecido de forma natural. Tá? Então, são condições que realmente não favorecem uma queimada de forma natural. Então, fica evidente que essas queimadas que aconteceram, elas são de fato criminosas. E quem são esses criminosos, né, responsáveis por atear fogo aí em uma extensão muito grande dessa floresta? Né? Existem indícios de que são os grileiros. Os grileiros são pessoas que se apropriam de forma ilegal de alguma área, né? No caso de áreas que estão ali na região da floresta amazônica, para que possam explorar de forma intensa aqueles recursos, né? Explorar da forma que bem entender. E aí, 25% do desmatamento dessas áreas na Amazônia, elas ocorrem em terras do governo que estão sendo roubadas. Tá? E por que isso acontece? Devido à baixa fiscalização. Infelizmente, a gente tem uma deficiência grande no que diz respeito à fiscalização, né, dos órgãos ambientais. E, além disso, algumas medidas, como as que foram colocadas em pauta, né, nesse ano, que é a questão de desapropriação das terras indígenas, a liberação de agrotóxicos, né, algumas flexibilizações que ocorreram na legislação ambiental e que acabam favorecendo aqueles que de fato querem explorar essas regiões. Então, essas pessoas, elas acabam se sentindo no direito, né? Pessoal, essas queimadas na floresta amazônica, elas tiveram uma repercussão global, né? Uma repercussão muito grande na mídia, não só no Brasil, mas como em diversos países. E aí fica outro questionamento, né? O interesse internacional pela floresta amazônica. A gente viu que diversos países se ofereceram, né, para ajudar a combater aí os vários focos de incêndio. Existe uma cobrança internacional pela preservação dessas áreas da floresta amazônica. Então existe um interesse internacional grande, né, por esse bem que é a floresta amazônica. Mas qual seria o real motivo desse interesse? Né? Será que esses países eles estão querendo meio que criar um entrave aí para a economia brasileira, né, de pensar assim, a Amazônia, né, a maior parte que está ali no território brasileiro, tem uma riqueza de recurso muito grande e a exploração desses recursos pode alavancar aí a economia e o desenvolvimento do país. Será que seria essa a visão dos outros países? Ou será que a intenção, né, de interferir na proteção dessa floresta amazônica seria um alerta sobre as consequências globais desse desmatamento? Esses países desenvolvidos, né, a gente for pensar na Europa, nos Estados Unidos, né, alguns países da América do Norte, eles já têm uma consciência muito importante que é a de proteger. Né? Eles sabem que proteger é mais barato do que reflorestar. Então, foram países que utilizaram de forma muito intensa seus recursos, acabaram vivendo situações difíceis pela utilização indevida desses recursos e tiveram que criar práticas sustentáveis para se restabelecer, tá? Quanto a esses recursos que foram explorados de forma indevida. Então, esses países já sentiram na pele, né, o quão caro fica o processo de reflorestar e de recuperar essas áreas que foram exploradas de forma indevida. E se a gente for pensar também na característica, né, dos biomas dessas regiões que são florestas temperadas, existe uma facilidade de recuperação de floresta temperada em relação à floresta tropical. Então é muito mais fácil recuperar a floresta temperada do que uma floresta tropical, justamente pela diversidade que a gente tem na floresta tropical e pela complexidade das relações ecológicas que acontecem nessas florestas tropicais.
tá? Então esses países, por terem essa noção, eles acabam querendo mesmo interferir para bem, né? Visando aí a proteção dessas áreas. E outra importância também mundial da floresta amazônica seria porque essa floresta ela é o pulmão do mundo, ela é responsável por uma grande quantidade de oxigênio? Não, né? Na verdade, a gente viu que essa questão de Amazônia ser pulmão do mundo é balela. Embora muitas celebridades, muitas pessoas importantes tenham compartilhado aí em rede social um apelo justamente puxando para esse lado de que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Essas pessoas elas estão equivocadas, elas têm a intenção boa, que é de lutar pela preservação, mas elas estão usando o argumento inadequado, né? A Amazônia ela não é o pulmão do mundo, ela realmente produz, né? Existe uma produção muito grande e significativa de oxigênio por essa floresta, mas todo o oxigênio que é produzido é consumido pela própria floresta, tá? Então, se a gente fosse atribuir aí uma responsabilidade pela renovação do oxigênio no ar, a gente poderia atribuir essa responsabilidade às algas marinhas, tá? Então, elas sim, oxigênio além da que elas precisam, e aí esse excesso que é produzido é liberado para a atmosfera, né? Criando aí condições favoráveis para os seres vivos. Então, pessoal, a grande importância mundial da Amazônia está justamente na sua biodiversidade, tá? Na sua riqueza de vegetação, né? De flora, de fauna. Então, essa biodiversidade é um dos grandes motivos pela tamanha importância que a Amazônia tem para o mundo todo. E um outro fator de grande importância está relacionado lá ao controle da umidade, né? Que eu falei lá no início da aula. A boa parte da umidade da Amazônia, ela é em função do Oceano Atlântico, tá? Que por meio das correntes de vento do Equador vão mandar essa umidade que vai ser absorvida pelas plantas, pelas espécies vegetais e também liberadas uma quantidade significativa para o ar, tá? E essa grande umidade que é liberada, ela acaba favorecendo não só a precipitação que acontece dentro da floresta amazônica, como também em regiões próximas, em regiões que por terem características semiáridas, se não houvesse essa ação, né, dessa umidade, dessa influência da umidade que a Amazônia exerce, essas áreas provavelmente seriam como característica desertificadas, tá? E aí a destruição dessa floresta amazônica ela se torna de fato um problema global, né? Porque as árvores elas vão reduzir a quantidade de CO2, que é um dos grandes vilões do aquecimento global. Então, ao desmatar essas árvores, além de comprometer a absorção de CO2, que seria função dessa vegetação realizar, a gente ainda está aumentando, né? Quando realiza-se o processo de queimada, aumenta ainda a liberação desse gás, tá? Então, acaba sendo um problema mundial, né? Exerce uma influência a nível global. Então, o recado que fica, né, dessa breve discussão aí sobre as queimadas na floresta amazônica é que preservar a Amazônia é preservar a vida. Então, é um bioma que tem uma importância gigantesca não só para o nosso país como para o mundo, né? Realiza funções ecológicas que são importantíssimas para o controle e para o equilíbrio da nossa vida. Então, preservar esse bioma, né? Cuidar desse bioma é cuidar também da nossa vida. Um abraço!